Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Amém? Queria ler também este versículo na tradução Nova Linguagem de hoje. Diz assim: eu sou o Deus que sempre serei, ninguém pode escapar do meu poder e ninguém pode desfazer aquilo que eu faço. Amém? Meus amados irmãos, este capítulo 13 do livro de Isaías, principalmente os 13, capítulo 43, digo, principalmente os 13 primeiros versículos, especificamente nos narra uma declaração de amor de Deus para com o seu povo. No versículo 4, precisamente, está escrito assim: enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado e eu te amei. Em todo o contexto narrativo desses 13 versículos, nós entendemos que Deus está se apresentando e declarando o seu amor para com o seu povo Israel. Nessa declaração, Deus expressa o direito de posse, de pertencimento deste povo a Ele. No versículo de número 10, está escrito: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum Deus haverá. A expressão diz: tu és o meu servo, tu és meu servo, tu és meu. A Bíblia diz, nesse texto nós entendemos de que Deus está declarando a posse do povo para Ele. O povo pertence a Deus. Na narrativa desse texto também é possível encontrar, na expressão deste amor, Deus se comprometendo com o povo através de sua lealdade, de sua fidelidade. Deus expressando o seu compromisso de lealdade com o povo, mesmo que no tempo da história de Israel, em muitos momentos Israel foi infiel e foi desleal com Deus, mas neste texto Deus se apresenta de forma leal, e esse compromisso de Deus se revela no texto, Deus apresentando-se de três formas: o Deus que protege, o Deus que salva, o Deus que é companheiro. Versículo de número 2, ele diz: quando passares pelas águas, estarei; quando passarem pelos rios, eles não; quando passares pelo fogo, não; nem chama algum arderá. Um Deus que protege, no amor dele para conosco, para com o seu povo, este amor expressa proteção. Um Deus que protege. Também um Deus que é salvador, um Deus que salva. Versículo 3: porque eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o Santo de Israel, eu sou o teu Salvador. Também um Deus que é companheiro, um Deus que está presente, um Deus que está conosco, um Deus que vai conosco. Versículo 5: não temas, porque eu sou contigo. Então, na narrativa, nessa declaração de amor, nesses versículos, Deus está dizendo: eu te protejo, eu te salvei e eu estou contigo. No versículo de número 1,
É possível perceber no texto que este amor de Deus para com este povo, ele já foi evidenciado através daquilo que Deus fez pelo povo. E no versículo de número 1, nós encontramos Deus fazendo 4 coisas pelo povo. Venha comigo, por favor, versículo 1. Mas agora, assim diz o Senhor que Deus criou o povo. A expressão criar aqui, fazer existir. Deus faz um povo que não existia, Deus faz existir. Mas ele diz, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Formar, Deus formou o povo. Formar é dar forma, estruturar, organizar, estabelecer este povo como um povo, estabelecendo governo, estabelecendo leis, estabelecendo normas e etc, e etc. Formando organicamente este povo como um povo, politicamente falando, e etc. Então, um Deus que cria, um Deus que forma. Também, ele continua, não temas, porque eu aqui é resgate, resgatar, te remir. Também, ele diz, chamei-te pelo teu, um Deus que chama, um Deus que escolhe, um Deus que traz para si. Amém, irmão? Então, neste amor, Deus criou, Deus formou, Deus resgatou este povo e Deus chamou o povo para si. Quem diz amém? Mas continua o texto falando para nós, e nesta narrativa deste texto, do versículo 1 até o versículo 13, a gente percebe que Deus precisa interagir com o povo através deste amor. E aí é revelado alguns atributos divinos, pelos quais o texto nos faz entender que Deus é e Deus faz. O que Deus é e o que Deus faz. 3 atributos são revelados no texto em expressão de amor, onde Deus vai interagir com o povo. Número 1, a imutabilidade de Deus. O texto diz que Deus é imutável. Versículo 10. Versículo 10 diz assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creais e entendais que eu sou que eu não mudo. Deus se apresenta como um Deus que não muda, um Deus que é imutável. A imutabilidade é um atributo divino pelo qual Deus não pode mudar. Ele não muda em seu ser, Ele não muda em sua essência, Ele não muda em seus propósitos, Ele não muda na sua vontade soberana. Deus não muda. Amém, irmãos? É possível entender isso em Isaías 40, 1, versículo 4, diz assim: quem operou e fez isto, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, sou o primeiro e estou com os últimos. Eu sou o mesmo. Venha comigo a Tiago capítulo 1, por favor. A carta do apóstolo Tiago, capítulo de número 1, e versículo 17, vai dizer o texto assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, vem do alto, e desce do Pai das luzes. Quem é este? Quem é este? Deus, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Então nós servimos um Deus que não, diga comigo, eu sirvo
há um Deus que não muda. Um outro atributo do caráter de Deus, da personalidade de Deus que nós encontramos aqui no texto, é a sua unicidade. Até é tanto incomum essa palavra, mas é possível perceber aqui no texto. A unicidade é a capacidade de ser único, e não haver outro da mesma espécie, e não haver outro da mesma essência. Deus é único, não existe outro igual a Ele. Amém, irmãos? Versículo 10, versículo 11. Já lemos o 10, vamos ler o 11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há outro, não há Salvador. Deus é único. Capítulo 45 de Isaías, versículo 21. O texto vai dizer: anunciai e chegai-vos, e tomai conselhos todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor? E não há outro Deus, e não há outro Deus senão Deus justo e Salvador, e não há outro além de mim. Você serve a um Deus que não muda. Você serve a um Deus que é único. Você serve a um Deus que te criou. Você serve a um Deus que te formou, que te remiu e que te escolheu, que te trouxe para si, para estar nele. Amém, irmão? Glória a Deus. Mas também esses textos, antes de voltar um pouco, vamos ler também Judas, por favor, para não ficar só no Velho Testamento. O versículo 25 do livro de Judas, que não tem capítulo, né? Diz assim, Judas, versículo 25, diz assim: ao único Deus, diga assim, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória e majestade e domínio e poder antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Toda esta glória, toda esta majestade, toda esta honra, todo este tributo, todo este elogio é tributado ao Deus que é único. Ele diz: ao único Deus, Salvador nosso e Senhor Jesus Cristo. Quem diz amém? Glória a Deus. Mas no texto também é possível perceber outro atributo. Venha comigo, por favor, o capítulo de número 43 e o versículo 13. Diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Isso aqui revela a eternidade de Deus. Deus é eterno. Glória a Deus. Deus é eterno. É um atributo que define Deus como sendo aquele que transcende, vai além, de forma perfeita, em todas as limitações de tempo. Ou seja, de modo que ele não tem começo e não tem fim. Ele não pode ser mensurado, medido pelo tempo. A Deus não se dá, a Deus não se dedica medidas de tempo. O nosso tempo estabelece milésimo, centésimo, milésimo, segundo, minutos, horas, dias, semana, meses, anos, décadas, séculos. Para Deus não se aplica a Ele. Olhe o que o texto diz aqui: ainda antes que houvesse, eu sou.
O meu dia, o dia é um espaço de tempo, amém, irmão? No meu tempo, no crono, né? É um espaço de tempo de 24 horas, que se multiplica por os minutos, os segundos e etc. Mas nesse espaço de tempo, tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que me enquadrar, me moldar, me adaptar para dentro deste tempo. Eu não posso deixar o tempo dentro de mim e eu fazer do tempo que eu quero. Eu estou dentro dele. Eu não posso sair disso. O tempo não para, o relógio está correndo. Eu estou dentro do tempo. No meu dia, eu divido em 3 tempos e eu tenho 1/3 desse dia para dormir. É claro que pastor não dorme 8 horas, né? A gente não consegue dormir 8 horas. É impossível. E muitos irmãos que trabalham aqui não dormem 8 horas. Mas o normal é que um ser humano tenha 1/3, 30% do seu dia para dormir, para recompor suas energias e etc. E aí ele tem uma qualidade de vida melhor, né? Postergar aparecimento de enfermidades e etc, e etc. Dentro dos outros 2 tempos, das 16 horas que me restam, eu tenho que trabalhar, tenho que estudar, tenho que ir para a igreja, tenho que orar, tenho que fazer uma devocional e etc. Eu tenho que ser mordomo do meu tempo na mordomia cristã. Quem pagou essa cadeira na Esther Deb sabe que a gente precisa estabelecer também o meu tempo, faz parte da minha mordomia cristã. E aí, eu só posso fazer algo dentro do meu dia. E tem coisa que para fazer eu preciso de uma semana, de um mês, de um ano e etc. Porque eu estou dentro de um tempo. Eu me adapto dentro de um tempo. Deus não. O que Deus faz dentro de um dia não se pode mensurar, qualificar, quantificar e etc. Porque o texto diz que um dia para Deus é como se fosse 1000, e 1000 anos é como se fosse um. Então é um Deus que transcende, amém, irmãos? Qualquer medida de tempo, o tempo não o limita. O que Deus pode fazer em um dia? Eu lembro de um texto na Bíblia, de uma situação em que Israel estava passando uma situação muito difícil, estava enclausurado dentro da própria cidade de Samaria, e já vinha há tempo padecendo em uma inflação muito grande, de que esterco de pombo e cabeça de jumento valia peças de prata e de ouro. Havia atos de canibalismo naquela cidade, porque não havia comida, e o povo não podia plantar, porque a terra estava devastada pela guerra, e o povo não podia sair a outra cidade para comer, porque Samaria estava cercada pelo exército inimigo. Então estavam lá, esperando a morte chegar, e muitos morriam naquela situação. Mas a Bíblia diz que apareceu um profeta, e chegou diante do rei e disse assim: amanhã, por esta hora, é no cair da tarde, amanhã por esta hora vai ter pão em abundância, e todos vão comer e se fartar. Não dava para fazer, no meu tempo não, porque se Deus dissesse isso, não estabelecesse o tempo, o horário, tinha que se arar a terra, plantar a semente, esperar crescer, tirar o fruto, secar o fruto, preparar a comida para o começo, levar aí ano. Mas Deus disse: amanhã. Estabeleceu um tempo de 24 horas, amanhã. Falou de 4 da tarde, 4 da tarde do outro dia, ou melhor, de 12 horas, né, irmão? Não, de 24 horas, né? 12 a 12, 24 horas. Estabelece um tempo de 24 horas. E como fazer? Quem ia crer nisso? Aí se levantou um homem lá, um coronel, disse assim: ainda que Deus abra a janela lá no céu, isso não será possível acontecer. O profeta, cheio do Espírito Santo, disse: tu vai ver, mas não vai comer. Tu verás a profecia
profecia se cumprir, homem, mas não vai comer dela. Estava dito por Deus que para que eu tivesse que fazer aquilo, eu precisaria de um tempo, no mínimo de 1 ano. Mas Deus disse que era 24 horas. Um dia para Deus é como 1000 anos, um ano para Deus é como um dia. O que fazer então? Deus já tem tudo sob controle, né? Do outro lado da cidade, dos muros da cidade, tinha 4 leprosos, que já estavam marginalizados, fora da margem de sociedade, estavam do lado de fora, não podiam entrar na cidade, porque não eram mais seres sociáveis, não, tinham que morrer lá. Eles olham um para o outro e dizem assim: a gente vai morrer da lepra, mas não queremos morrer de fome. Eu estou sabendo que lá na frente, debaixo das colinas, o exército nosso, o nosso inimigo, tem um exército que eles estão lá acampados e tem comida. A gente vai invadir o exército, o acampamento dele, a gente vai morrer, mas a gente vai morrer de barriga cheia. Era tudo que Deus queria, irmãos. Naquele momento era preciso um exército de Israel maior do que o exército inimigo, mas Deus só queria 4 leprosos capengando, que tivesse coragem de ir. Quando eles decidiram ir, a Bíblia diz, o texto diz, que quando pisavam aqui, lá debaixo das colinas, aonde estava o acampamento do exército inimigo, eles ouviam bum, 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 bum. 4 leprosos magrinhos, em estado terminal, doentes, sem forças para pisar. Era possível que nem o colega de lado ouvisse a zoada do pé do outro, mas quando batiam o pé aqui, quando mudavam um passo aqui, lá no acampamento dos inimigos, eles ouviam o machado e um grande exército. A Bíblia diz que eles abandonaram tudo e deixaram as comidas no arraial. Os 4 leprosos foram, comeram, se fartaram, vieram a Samaria, informaram o rei mandou averiguar, viu que era verdade. Se é verdade, tem comida em abundância. O povo despencou para lá, passaram por cima do incrédulo, o incrédulo que disse que não podia ser possível, que o profeta disse assim: você vai ver, não vai comer. Morreu pisoteado pelo povo. O povo foi, comeu, se fartou, e quando olhou para o relógio, era a hora que Deus falou: amanhã, a esta hora, vai ter pão em abundância. Aleluia! Aleluia! Você serve a um Deus que Ele só precisa de um dia para fazer o como Ele faz numa década, ou até mais que isso. Um dia, um dia, um dia, um dia, um dia, um dia. Quem sabe agora, quem sabe hoje, não amanhã, hoje, quem sabe agora, um dia. Porque Deus não se acomoda ao tempo, o tempo é que acomoda a ação de Deus. Amém, meus amados irmãos? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. É um dia. Quando Deus me prometeu que eu seria pastor desta igreja, Ele disse uma frase que me intrigou até o dia que se cumpriu. O Senhor me falou 6 vezes essa promessa. Eu não orei nenhuma vez por ela, porque eu não acreditava, eu não me esperava. Ainda hoje, tem hora que eu fico assim: é verdade mesmo, Jesus? Porque se vocês conhecerem a minha história, vocês vão chorar. Aqui tem um amigo que a gente orava junto, irmão Gilson, né, irmão Gilson? Lá no retiro, né? Ele vinha do alto da balança, se contava no ciclo de oração de jejum lá com a irmã Josefa Leôncio, que era dirigente do ciclo de oração ali.
Irmãos, mas Deus falou 6 vezes. A última vez ele disse: chegou o tempo. Falou numa quinta-feira: chegou o tempo. Eu estou falando ao coração do meu ungido para cumprir a promessa que te fiz quando eras bem jovem. Na segunda-feira se cumpriu. Mas às 5 para trás, Deus falou assim: tenho pressa. Na primeira vez eu era um garoto de 15 anos de idade. Eu desci a ladeira do Alto da Balança carregando um carro de mão depois de uma consagração na mocidade. Eu estava em jejum, não era porque eu estava em jejum, porque eu não tinha alimento em casa. Eu desci a ladeira com um carro de mão. A terminou a consagração na mocidade, eu fui para Cavaleiro, para o mercado, para levar feira, para ajudar. Tinha 15 anos. E no pé da ladeira do Alto da Balança, ali em Sucupira, Deus se encontrou comigo através de uma irmã. E me fez promessas. E disse coisas que eu estou vivendo hoje. E se Ele quiser ainda, Ele pode fazer mais coisas que Ele disse que não se cumpriu ainda. E se eu continuar fiel, humilde e obediente, amando a Deus, amando a sua palavra, amando a igreja, sendo fiel a Ele e ao meu pastor e a esta igreja. Porque se eu não for fiel a Deus, nem ao pastor e nem à igreja, a promessa se tranca. Ele pega a promessa e vira a página, manda para outro. Porque promessa de Deus se cumpre na minha fidelidade. Amém, irmão? Não é na minha capacidade, é a promessa de Deus, a condição para que a promessa de Deus se cumpra, a condição que a promessa de Deus se cumpra em mim, não é na minha capacidade, é na minha fidelidade. Porque se eu sou fiel e não sou capaz, quando Ele cumprir, Ele capacita. E falou isso e disse assim: jovem, aí me exortou a ler a Bíblia, a orar, a jejuar, a ser fiel, e disse assim: eu tenho um chamado para a tua vida, para tu ser pastor na minha casa. Aí me exortou e disse assim: eu tenho pressa em cumprir. Com 19 anos Deus recumpriu a promessa. Deus falou a promessa, Ele fez a promessa. Eu estava num ciclo de oração, namorava com a minha esposa. Estava num ciclo de oração lá numa congregação aqui de Jaboatão, chamada Novo Horizonte 2, Jardim Paraíso 2. Estava iniciando, era na casinha de Tábua, perto do Retiro por ali. Era a irmã Zezita que dirigia aquele ciclo de oração. Eu dobrei o joelho de 8h30 da manhã. E eu disse uma coisa louca a Deus. Eu disse assim: eu só me levanto daqui quando o Senhor falar comigo. Deu 3h30 da tarde, estava de joelho ainda, todo dormente. Eu não faço mais isso, nem eu fico lá mesmo. Mas naquele dia eu fiz. Angustiado, né, irmão jovem, querendo casar, etc. E servir a Deus naquelas angústias que a maioria de nós que temos. E o Senhor falou 3h30 da tarde. Ele usou a irmã Zezita, que já dorme, está com o Senhor. Ela disse assim: moço, tu que entrasse logo cedo, dobrasse teus joelhos e disseste assim: Senhor, eu só saio daqui quando o Senhor falar comigo. Eu te digo, moço, a promessa que eu te fiz quando desci a ladeira da tua casa, estou lembrado dela. Aí repetiu a promessa e falou assim: eu tenho pressa em cumprir. Passou-se, eu casei, minha esposa gerou 2 filhas. A gente já tinha 26 para 27 anos, meninas pequenininha, já servia como diácono, que ainda sou diácono da igreja, com muito prazer. Estava em estado do abrigo num ciclo de oração. Ministrei uma palavra naquele dia, depois pedi a Deus uma palavra, estava angustiado, e o Senhor falou com todo mundo que estava no púlpito, não falou comigo. E quando terminou o culto de oração, eu disse assim: mas Jesus, tu não falaste comigo? Deus usou uma irmã no meio da congregação e disse: homem, tu estás dizendo no teu coração, perdi o meu dia, tu não falaste comigo? Eu ouvi. Vou falar contigo agora. Aí falou mesmas coisas, disse, encerrou.
a mensagem assim: eu tenho pressa em cumprir. E falou outra vez, eu estava debaixo de um pé de manga lá em Tatuoca, no Cabo, evangelizando, lá na ilha de Tatuoca. Já morava lá, já era presbítero, que eu ainda sou. Deus falou, disse: tenho pressa em cumprir. E quando chegou no último dia que eu disse, eu como evangelista, que ainda sou, lá no R5. A minha esposa foi lá para o ciclo de oração, fui com ela, disse: filha, fica lá dentro, lá na frente de casamento, que eu vou ficar aqui de joelho. Dobrei o joelho de 11 horas da manhã e fiquei lá. Foi 3h30 da tarde, Deus usou uma pessoa. E disse: chegou o tempo. E quando se cumpriu, na segunda-feira, que eu estava em casa de manhã, a minha cunhada, a irmã dela, ligou para mim e disse assim: está se lembrado daquela promessa lá? Disse: ela disse: faz quantos anos? 30 anos. E Deus apressado. E Deus apressado. 30 anos, Deus apressado. Estou com pressa, Levi. Está certo, Jesus. Deus apressado. É porque o vaso não estava pronto, né, irmão? E nem está ainda. Ele tem misericórdia, antecipou a promessa, mas não está pronto, não. Porque se for esperar o vaso ficar pronto, eu morro e não se cumpre. Mas o Deus da gente é um Deus eterno que não se limita ao tempo. Eu estou velho, tá? Não. Estou doente, tá? Não. Vou morrer, vai? Não. Está no tempo de Deus. Deixa, fica no tempo de Deus. Amém, irmão? Fica no tempo de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas o texto também revela, além desses atributos, imutabilidade, unicidade, eternidade, revela um Deus que é poderoso em força e em vontade. Olha o texto que diz, capítulo 43, versículo 13. Ele diz: ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. É um Deus poderoso em força, mas também é um Deus poderoso em vontade. E não confundamos força com vontade. A força de Deus é uma coisa e a vontade de Deus é outra coisa. Ele diz aqui: ninguém, quando eu pego alguém, ninguém escapa da minha mão. Amém, irmão? Nunca permitamos que o nosso coração tenha soberba. Nunca permitamos que a gente se utilize do que Deus nos deu para humilhar aqueles que Deus não deu ainda. Principalmente se aquele que Deus não deu ainda é aquela pessoa que foi objeto de aflição para você. Se a pessoa foi objeto foi agente, melhor dizendo, agente de aflição para você, se lhe afligiu, lhe caluniou, lhe humilhou, lhe perturbou, lhe tirou a noite de sono, e Deus deixou ele rodando no tempo, e te tirou de lá e te abençoou, estende as mãos para abençoar também. Não. Deus não exalta ninguém para que essa pessoa, sendo exaltado, possa humilhar aqueles que está sob ele. Deus não faz isso. Quando Deus me abençoa, é para eu trazer para a mesa aqueles que foram agentes de aflição. Eu não sou obrigado a confiar neles. Confiança é outra coisa, mas eu sou devedor de abençoar. Lembra de José? Lembra de José? Não, esse negócio veio de Deus, é para isto aqui. De vez em quando tem uns hinos por aí que diz assim: para Deus te abençoar e trazer teu inimigo, colocar debaixo do teu pé. Não é de Deus, irmãos. Quando Deus abençoa, é para abençoar. Quando alguém te ferir, é natural que saia sangue. É natural que você sangre, porque você está num corpo. Você tem artéria, você tem veia. Mas a Bíblia diz que Jesus foi ferido. Pegaram uma lança e feriram Jesus. E ele sangrou. Era natural que ele sangrasse. Mas depois do sangue saiu o quê? A
água. Para quem feriu, Jesus deu água. O Evangelho tem essa proposta. É a lança entrando na gente. É o sangue espirrando de lado. E a pessoa segura o cabo da lança e parece que quer cravar a lança na gente. Mas enquanto está doendo de um lado, sangrando de outro, você está: Senhor, abençoa, perdoa, ajuda, honra, Senhor. Dá água a quem te ofende, dá água a quem te sangra, dá água a quem te machuca, dá água a quem é teu algoz, dá água a quem te humilha, porque você é crente, lavada, remida, purificada, abençoada no sangue do Cordeiro. É a lança entrando, o sangue espirrando. O sangue é a dor, é a angústia, é a tristeza, é o sofrimento, mas a água é a bênção que sai de ti. Amém, irmão? Glória a Deus. Revela força. Um Deus que quando pega, porque um dia Deus vai pegar essa pessoa, irmão, vai trazer, não sei se pelo cabelo, não sei se pelo nariz, como Ezequiel, não sei se dentro da barriga de um peixe, eu não sei por onde vem, mas se você está calada, se você está calado, a lança está entrando, o sangue está espirrando de um lado, a água jorrando do outro. Você quer falar, mas não pode. Quer dizer, mas não pode. Quer resolver, mas não pode. Sabe a quem ir, sabe o que dizer, tem argumento, sabe que não fez, sabe que não disse, sabe que é inocente, sabe que é justa, sabe que é justo. Deixa a terra girando em redor do sol, que é natural que isso aconteça. O sol está parado lá e a terra está em dois processos, rotação e translação, dois processos. Está girando, está girando. E a pessoa lá com a lança entrando, parece que está intocável, mas há um momento que Jeová segura o eixo da terra. Segura o eixo, porque se não segurar, desmantela tudo lá em cima. Ele segura o eixo e para a terra, ou faz voltar. Aí quando isso acontece, os pregadores dizem assim: a roda grande, ela vem para dentro da pequena. Não é, irmão? Quando isso acontece, aí Deus tira a gente do aperto e coloca no folgado. Aí pega o folgado e coloca num aperto. E pega a roda aí. Aí quem quer ajudar não pode, quem quer servir não pode. Sabe por quê? Porque quando Deus pega para apertar, diz a Bíblia: ninguém escapa da minha mão. É a roda girando e ele lá, até ele chegar. Até ele chegar. Poderoso em força, mas também poderoso em vontade. E a vontade de Deus não se vê só na permissividade. A gente olha para um Deus de amor e diz: a vontade de Deus é permissiva. Mas quando eu olho para um Deus de justiça, eu vejo a vontade dele soberana. Quando Deus é permissivo na sua vontade, eu posso pedir e ele dá. Deus é permissivo na sua vontade, ele às vezes faz o que a gente quer. Mas quando Deus é soberano, ele faz com a gente o que ninguém quer que se faça com a gente. Porque ele olha para a sua justiça, estabelece o princípio dele: vou fazer. Aí ele diz aqui o texto 43:
e 13. E ninguém, ele vai, e operando eu, quem impedirá? A tradução que eu trouxe aqui também, nova tradução linguagem de hoje, diz: e ninguém pode desfazer aquilo que eu faço. Isso é vontade soberana, associada à sua força. A palavra operar, em sua interpretação morfológica, ela pode ter sinônimos, é um verbo, né? Pode ter sinônimos, pode ser interpretada como agir. A Bíblia atualizada diz: agindo eu, quem impedirá? Pode ser interpretada como trabalhar, fazer, efetuar. Então Deus operando, tratando, trabalhando, fazendo, efetuando, ninguém desfaz. Mas por que, irmão Levi? Ninguém desfaz o que está feito por Deus. Por que ninguém desfaz? Por dois princípios que estão no versículo 1. Primeiro, porque Deus faz aquilo que Deus diz. O que Deus faz é aquilo que Deus diz, e o que Deus faz é aquilo que Deus pensa. Deus pensa para fazer, e Deus diz antes de fazer. E quando Ele diz, ninguém desfaz. Versículo 1. Mas agora, assim diz o Senhor. Tudo que Deus faz é produto daquilo que Deus diz. Foi o que Ele disse: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, Jacó, que te formou, Israel: não temas, porque te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Ok. Versículo 2, olha o que Deus diz: quando você tiver que passar pelas águas, eu vou estar com... Foi Deus que disse isso, irmão. Eu vou estar contigo. Quando você tiver que passar pelos rios, eles não vão te submergir. Eles podem transbordar, eles podem ser mais fundo que você, eles podem ser de água corrente, eles podem ser tempestuosos, aquelas cachoeiras que descem, que tem força, mas eles não vão te submergir. Quando você passar pelo fogo, você não vai se queimar, e nem a chama vai arder em ti. Isso é lógico. Isso é lógico, irmãos. Tem explicação lógica para isso. A gente entrar no fogo e não se queimar. Alguém acender a fogueira e a chama não arder na gente. Ser jogado no rio e o rio não engolir a gente. Passar pelas águas. Mas é Deus que disse. Por isso ninguém valida, porque Deus empenha a sua palavra. Versículo 11 e versículo 13, até versículo 13. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador, disse Deus. Eu anunciei, e eu salvei, e eu fiz. Então Deus disse, Ele gritou, Ele chegou gritando e dizendo: eu anunciei, eu fiz todo mundo ouvir. Israel, eu disse a eles que eu te criei, que eu te formei, que eu te remi, que eu te escolhi, que tu és meu, te chamei para perto de mim. Eu disse a eles que não adianta vir colocar você nas águas, porque eu vou estar lá. Que não adianta colocar no rio, porque as águas não vão te engolir. Que não adianta te colocar no fogo, porque você não vai se queimar. Que não adianta aquecer a fogueira, porque a chama não vai arder em você. Foi eu que disse. Amém, irmãos? 44:1 de Isaías.
até o versículo 3. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Olha o que ele diz: assim diz o que te criou, que te formou desde o ventre. Já pensou você ir agora para o Salmo 139? Os teus olhos me viram uma célula sem forma. Pega uma caneta num pontinho em branco. No momento do encontro, um papel em branco, um pontinho de uma caneta. Tem forma? Tem cabeça? Tem pescoço? Tem tronco? No momento do encontro, a partir dali, o elemento do homem encontra-se com o elemento da mulher. O gameta masculino se encontra com o óvulo, fecunda, um pontinho. O homem não tem mais participação nenhuma ali. Ali não. Tem gente aí que é pós-doutor em genética, mas ali não. Aqui não. Ele gasta neurônio lá nas universidades da Europa, dos Estados Unidos, onde for. Ele sai com vários anel. Sou pós-doutor. Conhece a genética. Mas depois daqui, homens, tem um tempo gestacional que Deus disse a Abraão: por este tempo, lá no capítulo 12, 18 de Gênesis, né? Sara está sorrindo na tenda. Deus olhou e disse: cadê Sara? Está ali. Diga ela que vai ser mãe, Sara. Aí depois: está sorrindo, Sara? Não, Senhor, tá, que eu vi. Abraão, eu vou sair. Daqui ao tempo da vida eu volto aqui e Sara vai estar. Tempo gestacional. Nesse tempo gestacional, aí o Deus que a gente serve, sai o homem e entra, o Salmo 109 diz que entra a mão de Deus, né? Aí ele pega uma pinça, porque o texto diz que entreteceste-me no ventre da minha mãe. No original ali é um novelo de lã com uma pinça. Uma mulher que faz tricô. Pega um novelo de lã, pega uma pinça e de 1.0 sai. Cria uma toalha, né? Cria uma blusa. Aí Deus pegou e bilhões e bilhões de neurônios, tudo aqui dentro, tudo ligadozinho, circuitos elétricos, comandando todo o corpo, até as necessidades fisiológicas, dados. Aí Deus vai lá e puxa as artérias, ligando tudinho o coração. Aí Deus vai lá e coloca os ossos, todos os ossos, os nervos dentro do osso, as medulas. Aí cria pescoço, tronco, cabeça, braço, pé, tendões, aí sai criando tudo. Aí cada vez que o papai vai lá e, eita, você está vendo, ele só vê a imagem, o médico, né? Ele está vendo aqui. Mas ele não vê que dia após dia está lá uma pinçazinha em uma mão, descendo tudo. A intervenção humana volta depois que nasce. Ou não é assim, irmão? Aí ele diz aqui no texto 44, não foi primeiro? Assim diz o Senhor que te criou e que te formou desde o ventre e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, meu servo,
E tu, Jesurum, a quem escolhi. Tudo isso aqui é referência a Israel. Ele diz: porque, olha o que Deus disse: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. O meu Espírito, Espírito Santo, letra maiúscula, sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre a tua descendência. Isso é vontade soberana, irmão. Ele quer fazer. Deus quer mandar chuva no deserto, manda. Quer abrir rios em lugares altos, abre. Quer enriquecer o pobre, enriquece. Ou não enriquece, irmão? Quer colocar a gente debaixo da sua autoridade? Coloca. Gente que se acha muito grande, debaixo da autoridade dele, coloca. Aqui é a vontade soberana. Ele não está dizendo assim: ô Israel, ô Jacó, se tu fizer isso. Não, ele diz assim: eu vou fazer. Eu vou derramar água sobre o sedento. Vou derramar, abrir rios em lugares secos. Vou enviar o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. Quantos filhos desviados aí, irmãos, prosperando. Sabe por quê? Porque Deus prometeu à mãe dele no ciclo de oração que ia abençoá-lo. Ele está lá prosperando, tomando cachaça, se prostituindo, mas bem empregado, com carro zero, dinheiro na conta, viajando, farrando, pensando que é ele. Que é o trabalho dele, não porque eu sou bom profissional. Foi a promessa que Deus fez à irmã que é mãe dele, é o pai dele, lá no ciclo de oração. Agora, um dia Deus pode chamar ele de volta. O que Deus faz é produto daquilo que Deus diz. 41:8 de Isaías, até o versículo 13. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei desde os seus mais excelentes, e te disse, o que foi que Deus disse? Tu és meu, eu te escolhi, eu não te rejeitei. Problema de Deus aqui, irmão, é soberano, é vontade soberana, ele escolhe quem ele quer. A Bíblia diz que Jesus subiu no monte, levou consigo os seus discípulos e consagrou, nomeou apóstolos aqueles a quem ele não perguntou: o que é que você acha, Pedro, de João? Ele chegou e botou, vontade soberana. Vamos continuar. Aí ele disse: não temas, sou contigo, não te assombres, sou teu Deus, te esforço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Eis que, vontade soberana, vou envergonhar e vou confundir todos aqueles que contra ti se irritarem, eles vão se tornar em nada, e o que aqueles que contigo contenderem vão perecer. Eu e você não muda isso aqui não, foi Deus que disse. Amém, irmão? Deus parte de um princípio de que, do que aquilo que Ele diz, Ele vai fazer. Aquilo que Ele diz, Ele vai cumprir. Haja o que houver, se incomode quem se incomodar. Eu vou concluir por causa do horário. Ainda tinha um tópico, eu vou concluir. Está lembrado de Mefibosete? Ele não tinha as condições para sentar na mesa do rei, mas o rei tinha um compromisso com Jonatas, e tinha alguém ali que todo o tempo que Mefibosete esteve distante, essa pessoa é a culpada por Mefibosete não estar na mesa. É o Ziba, né? O Ziba sabia do parentesco, da promessa, do acordo. E o Ziba, era conveniente para Ziba estar ali, igualmente dominando a casa de Mefibosete. E quando o rei pergunta: tem alguém? Ziba disse, não podia negar, disse, tem, mas ligou a preposição, disse, mas é aleijado. Ligou o texto assim,
tem e é aleijado das duas pernas. Não pode sentar. Não pode sentar. Foi o que o rei disse? Mas eu quero que ele sente. Mas não pode, rei, mas eu quero que ele sente. Diz a Bíblia que Mefibosete, dali por diante, ele comia na mesa do rei. A vontade soberana de Deus, irmãos. Nós, os agentes humanos, nós podemos até postergar, retardar, jogar para frente, esconder, mas não mudamos a vontade soberana de Deus. Está lembrado de Mardoqueu? Descobriu a conspiração, informou o rei, foi averiguado, foi detectado que era verdade, se enforcou os conspiradores, matou os conspiradores, mas a Bíblia diz que quando fez tudo, Mardoqueu foi escondido no livro das crônicas. Pegaram o ato e disse, capítulo 2, 21 por diante, diz, esconde no livro das crônicas. O tempo passou. O que restou a Mardoqueu? No pé da porta, sendo humilhado por Amã. Mas estava escrito no conselho divino, Mardoqueu vai ser o primeiro ministro daqui. Mas como um homem que está na porta do rei, humilhado pelo atual primeiro-ministro, que o único ato de justiça que foi levado ao rei, em benefício do rei, foi guardado no livro das crônicas. O tempo retarda a vontade soberana. O tempo leva a gente para o esquecimento da vontade soberana. Mas chega o tempo de cumprir. Aí Deus, quando quer fazer cumprir, Deus não tem uma linha só. A multiforme maneira de Deus agir, tem gente que ele tira o sono, tem outro que ele faz dormir. Para José fez dormir, não foi? Para José ele deu sono ao rei, para Mardoqueu tirou o sono. Aleluia! Aleluia! Para Ana, Deus fechou a madre de Ana e esperou o tempo que ele queria Samuel, porque Ana queria um filho, Deus queria Samuel. Aí Deus fez, agora não, Ana. Se eu te der um filho agora, eu perco Samuel. Se eu perder Samuel, eu perco um sacerdote, um juiz e um profeta. Então eu quero ele no final do tempo dos juízes. Eu vou cerrar a madre. Ele fechou a madre e guardou a chave. Aí Ana orou, jejuou, chorou, se amargurou, ficou lá. Quando chegou o tempo, diz a Bíblia que Deus abriu a madre de Ana e deu Samuel e mais 6. Quando ela cantou, disse, 7 filhos Deus deu àquela que era estéril. E Samuel foi aquele que fez a transição entre o tempo dos juízes e o tempo da monarquia. Ungiu o profeta, rei, etc. Mas voltando a Mardoqueu ficou lá. Para José, Deus deu sono ao rei. Para Mardoqueu tirou o sono. Aí Deus tirou o sono do rei. O rei não tinha sono. Aí o rei manda chamar o bibliotecário. Mas ele queria dormir. Era o bibliotecário trazer uma poesia, uma cantiga de niná, uma historiazinha simples, uma história melancólica que o rei pudesse dormir. Quando o bibliotecário entra na biblioteca do rei, o Espírito Santo vai guiando ele, e ele chega no livro, na prateleira dos livros das crônicas. O Espírito Santo pega a mão dele e leva naquele livro que estava a história de Mardoqueu. E ele entrega esse livro aqui, rei. Quando o rei abre o livro, o Espírito Santo leva o rei ao capítulo que estava a história de Mardoqueu. Quando o rei lê, diz assim, o que fizeram com este homem?
Deus guardou a gente, Deus guarda a gente no livro das crônicas, para abrir o livro no tempo que Ele quer. Amém, irmão? Porque aqui é vontade soberana. Ninguém vai impedir a bênção de Deus sobre a tua vida, porque se Deus determinou, vou fazer, vou dar, vou fazer, vou abençoar, ninguém vai impedir. Só você impede, só eu impeço, porque eu falei de que a bênção de Deus caminha sobre aquilo que é fiel, sobre a fidelidade. Se eu for infiel, diz a Bíblia que o infiel, até o que tem lhe será tirado. Agora, o que é fiel, ele passa a ter o que tem e tira do que é infiel e dá para ele. Amém, meus irmãos? Então, leia em casa esse capítulo 43 de Isaías. Ninguém impedirá quando Deus quer operar. Deus abençoe. Muito obrigado.